pessoal, nós vamos começar uma série de entrevistas aqui em minhas mídias digitais. O coronavírus pelo mundo. Vou conversar com cruzeirenses que moram em outros países. Vou conversar com pessoas de outras cidades em todo o mundo que vão contar o drama que estão vivendo. Vamos iniciar pela China. Dezembro de 2019, na cidade de Wuhan. Foi lá que tudo começou. Na época, uma cruzeirense residia em Xangai. Letícia Teixeira da Rocha, 19 anos. Ela viu tudo de perto. Letícia, como tudo começou, a China consegue ter uma explicação para o início do coronavírus, o que de fato vocês viveram no final de 2019 e início de 2020. Seja bem-vinda, amiga. Pois é, Rogério. Oi, pessoal de Cruzeiro, tudo bem com vocês? Sim, eu estava na China nesse período, sim, dezembro de 2019, porque eu faço faculdade lá. E, na verdade, eles não têm uma conclusão em si do qual foi o animal específico. Alguns acreditam que foi uma espécie de um morcego, mas não é muita certeza. E essa doença, ela originou na cidade de Wuhan, porque lá em Wuhan, que fica na província de Hubei, fica bem no centro da China, assim, eles têm um mercado de alimentos, tanto não perecíveis quanto perecíveis, né, de alimentos mesmo, que eles vendem alguns animais selvagens. Então, aí eles acreditam que algum desses animais pode ter servido como hospedeiro, como um animal no qual a doença ficou alojada lá dentro e daí de alguma forma ela passou para os seres humanos. Então, essa foi a conclusão que eles tiveram. Eu não acredito que eles tenham uma conclusão específica do nome do animal em si, da espécie. Eles tiveram algumas ideias, mas não tem nada muito concreto. Mas a única coisa que eles têm certeza é que a doença se originou nesse mercado por conta do contato direto dos animais com os seres humanos. Letícia, o que eu percebi é que com todo esse momento difícil que a China viveu, mas houve assim uma resposta muito rápida da população, né? A gente viu higienização funcionando, hospital sendo construído em tempo recorde, nos supermercados ninguém comprava assim em grandes quantidades. Houve um momento de solidariedade realmente. Sim, essa questão da solidariedade e do quão sérios os chineses são com as coisas, eu acho que é uma questão muito importante a gente realmente colocar, porque eu acho que a China conseguiu conter e está conseguindo conter a doença em si, porque as pessoas, elas levam muito a sério as coisas. Isso é um jeito, tá na cultura deles, do jeito que eles lidam com as coisas, e porque eles realmente têm temor, entre aspas, ao governo. Então, quando o governo começou a impor as regras pra gente seguir, pra usar máscara, pra higienizar sempre as mãos, pra evitar sair, os chineses realmente respeitaram isso. Eles viram que era uma coisa muito séria e eles lidaram com isso de forma séria. E eu acho que foi por isso que eles conseguiram os resultados que eles estão tendo agora, né, com relação à prevenção da doença. Então, eu acredito que isso é uma coisa que o povo brasileiro teria que se espelhar na China nessa situação, porque a gente está vivendo o começo de uma epidemia, né? Mas eles chegaram até o pico, eles chegaram até a curva. E depois que eles chegaram na curva, daí que a doença começou a baixar, mas eles só conseguiram fazer os números abaixarem porque eles realmente levaram a sério, porque eles viram que isso não é uma brincadeira. Então, eu acho que não é hora da gente achar que isso vai melhorar de alguma forma ou que isso vai passar com o tempo. Isso pode até passar, mas isso depende da gente, depende de como a gente vai lidar com isso, do quão sério a gente vai levar a situação, no meu ponto de vista. Muito bem, o sistema de saúde da China. Vamos tentar saber como ele lidou com essa situação e como ele lida até hoje, né? Todos nós sabemos que a China é um país super populoso. Lá as coisas funcionam muito pelo celular. Aqui a gente ainda tem o hábito do dinheiro, né? De carregar a nota na carteira. Lá não. É tudo digitalizado. Você faz tudo pelo celular. Conta um pouquinho disso pra gente, Letícia Rocha. Então, com relação ao sistema de saúde, como eles lidaram com isso, realmente eles levaram muito a sério, assim. Por exemplo, eu morava num complexo, né,
que tinha vários prédios juntos e na onde eu morava, todos os dias eles batiam na nossa porta uma vez por dia de manhã para poder medir a temperatura, porque todas as pessoas que tivessem uma temperatura considerada como ferro, eles já encaminhavam, então eles tomaram medidas assim extremamente rígidas e rígidas do bom sentido mesmo, porque eles queriam ter certeza de que todas as pessoas que estavam doentes e que teriam suspeitas, que elas seriam encaminhadas para um hospital, alguma coisa, para a doença não continuar crescendo, né? E isso também se repetia quando eu ia sair, quando eu queria ir no supermercado, alguma coisa que eu precisava sair. Para eu sair, eu tinha que checar a temperatura, eles me davam luvas, eles me davam máscara. Aí quando eu voltava, eu também tinha que trocar as máscaras, trocar as luvas e medir a temperatura de novo. Então, realmente levar muito a sério. E isso é uma coisa que o Brasil teria que fazer nesse caso. E com relação à questão do desenvolvimento da China, realmente, isso que você falou do dinheiro é verdade, sim. Se você me perguntar como que é uma nota de 100 RMB, que é a moeda de lá chama RMB, como que é uma nota de 100 RMB, 50 RMB, eu vou falar pra você que eu não sei. Eu sinceramente não sei. Não sei porque lá a gente não usa dinheiro, a gente usa moeda eletrônica. O que acontece é que lá, aqui no Brasil a gente usa o WhatsApp, né? Na China a gente usa um aplicativo que chama WeChat. E é como se fosse um WhatsApp, só que lá na China. E esse WeChat, ele permite que você coloque dinheiro através de transferência bancária. Hoje eu vejo que os Estados Unidos, a União Europeia, enfim, estão ultrapassando o número de casos da China. Aí eu pergunto para você, qual foi o principal ponto para controlar a pandemia? Foi lá que tudo começou, mas a China também soube conter o vírus. E aí, qual a receita? Você que viu a situação de perto, conta pra gente. Eu entendi a sua pergunta. Você quer dizer, por exemplo, o que a China fez de diferente que fez com que ela realmente conseguisse conter a epidemia, mesmo ela sendo o maior país do mundo, em termos de população e sendo muito grande e tal? Eu acho que isso a gente pode dividir em três coisas: informação, governo e população. Por quê? Primeiro, informação, porque lá na China, principalmente pela parte digital que eu já falei, mas também nos noticiários, eles informavam o tempo todo, em tempo real, como estava a atualização da doença. E isso é uma coisa que é muito importante, porque, por exemplo, aqui em Cruzeiro, há quanto tempo a gente tem suspeita da doença, mas a gente não tem uma confirmação. Então a gente não sabe se a gente... É claro que a gente tem que tomar cuidado, mas a gente não sabe qual é a gravidade real das coisas, entendeu? E isso lá era uma coisa que acontecia muito rápido. Você já tirava, quando você estava com suspeita, você tirava o exame e já saía pouquíssimo tempo depois. Era um sistema super rápido. Isso é muito importante para a população realmente ter uma noção real do que acontece, não é especulações. E o segundo ponto, e o terceiro, é o governo e a população. Por quê? Primeiro porque o governo ele tem que lidar com isso de uma forma séria. E porque a gente não tá brincando, a gente não tá falando de uma coisa que não é pra ser séria, a gente tá falando de uma epidemia mundial. E o governo tem que lidar como se fosse uma epidemia mundial, tomar medidas para tal. E a população tem que seguir as medidas impostas pelo governo. Então eu acho que isso são duas coisas que o povo brasileiro também tem que ter em mente. Que mesmo o governo está tomando atitudes, mas mesmo que a iniciativa não venha 100% do governo, da forma como veio na China, a população tem que se conscientizar que isso é uma coisa grave, que isso é uma coisa que pode ficar pior. Coronavírus, qual a principal diferença que você vê da China para o Brasil atualmente? A relação do jeito que a população tá lidando com a doença, mas eu queria destacar também o pânico da situação e o pânico das pessoas, dos brasileiros com essa situação, porque na China eu vivi a epidemia e é claro que as pessoas estavam preocupadas, é claro que elas estavam, mas elas não estavam achando que o mundo ia acabar, elas não estavam achando que, meu Deus, só todo mundo vai morrer, todo mundo vai ficar doente, a economia vai cair muito. É claro que a gente vai ter muitas repercussões ruins com relação a essa doença, porque isso é inevitável, mas eu acho que as pessoas têm que ver essa doença não como o fim do mundo, como uma coisa que é pra gente entrar em pânico, porque pânico não vai ajudar. Não é a gente ir no supermercado e comprando muita coisa e ficar estocando comida que vai ajudar. Não vai ajudar, entendeu? Eu acho que o pânico só tende a piorar, porque uma pessoa que tá do meu lado vê do jeito que eu tô, ela consequentemente vai achar que ela também tem que ficar daquele jeito, e aí a gente acaba criando uma sociedade em pânico por conta de uma situação que não é pra você gerar pânico, entende o que eu tô falando?
ano. Então, o recado que eu queria deixar é uma coisa que eu fico até bem triste de ver nas redes sociais, porque eu acho que não ultimamente, mas as pessoas, a gente tem uma ideia muito errada da China. A gente tem uma ideia de que a China é um país, não só pela longevidade, tanto física quanto das culturas e tal, né? A gente acha que a China é um país completamente diferente, que os costumes são muito diferentes, que as pessoas são estranhas, são porcas, são isso, são aquilo. E isso não é verdade. Eu tô falando isso como uma brasileira cruzeirense que morou na China, morou na Ásia um ano, né? A gente acha que a China é um país completamente diferente, que os costumes são muito diferentes, que as pessoas são estranhas, são porcas, são isso, são aquilo. E isso não é verdade. Eu tô falando isso como uma brasileira cruzeirense que morou na China, morou na Ásia um ano e meio, mas morou na China 6 meses, porque eu ainda tava no outro país da Ásia, chamado Taiwan. E eu morei na Ásia um ano e meio já, e eu tenho uma certa experiência pra poder falar que as pessoas não são assim, elas são pessoas como a gente, elas são iguais a gente. É claro que existem algumas diferenças culturais, mas isso é inevitável. Qualquer país que você vai, Estados Unidos, França, sei lá, África, qualquer lugar que você vai encontrar diferenças culturais, sim, porque isso é inevitável. Mas as pessoas têm que parar de demonizar a China e achar que ela é um país completamente diferente, que ela é um país excluído do mundo, que as pessoas são ruins, que ela criou a doença. Isso é um absurdo. A China perdeu milhões e tá perdendo muito dinheiro mesmo por causa da doença, mas ela tá lutando porque as pessoas lá são pessoas muito trabalhadoras, mas ela não criou nada disso, não tem por que ela criar, sabe? Não tem nem evidências em termos de informação pra você afirmar que a China criou. Não existe isso. Isso é muito fake news. Isso é uma coisa que tá se espalhando muito pelo fato das pessoas terem um medo, pelo fato das pessoas não terem tanta informação com relação à China. Então eu acho que eu, como pessoa, como cruzeirense que morou na Ásia, o meu papel é deixar bem claro que não é assim. As pessoas da Ásia são pessoas como nós, de qualquer forma. Eu agradeço muito pela entrevista. Muito obrigada, Zé Rogério, por essa oportunidade. E é isso. Obrigada, gente. Muito bem. Eu quero agradecer a nossa amiga Letícia Rocha por ter participado dessa entrevista. Continue acompanhando o nosso canal. Vem muito mais por aí. Coronavírus pelo mundo. Aguarde a nossa próxima entrevista.